Fala, Samuel, tranquilo? Então vamos lá para a sua primeira dúvida, que seria um rompimento falso. Como a gente identifica um rompimento falso, ok? Mas antes disso, a gente vai falar sobre as três dúvidas que você tem, que é um rompimento falso, um rompimento com candle de força, dando continuidade, e também o início do pregão, tranquilo? Então vamos lá, rompimento falso. Vamos enxergar aqui o quarteto de Gann tendo um fundo mais alto, um topo e o topo sendo rompido pelo candle de força, de rompimento. Então logo em seguida, onde seria a nossa entrada aqui? Bem no início a gente teria uma entrada e a gente precisa esperar que o próximo candle após o de rompimento ele comece a ter volume, ele comece a ter força. Quando você observa esse movimento, você já pode fazer a sua entrada no meio desse candle. Se você notou na boleta que está tendo força, se você vê que realmente ele vai subir, isso é por instinto, cara. Você viu esse candle se formando, você já pode entrar nele ou na hora que ele está se formando na metade dele, ou quando ele acabar. Quando ele acabar, sua entrada vai ser aqui no movimento, na continuidade, e seu topo, aliás, seu stop vai no fundo mais próximo e seu alvo vai no topo mais próximo, mais ou menos aqui, né? Então, por quê? Quer ver, ó? Vamos notar aqui. Então aqui, ó, mais ou menos aqui, seu alvo, no topo mais próximo. Beleza. A gente fez essa configuração, depois disso o alvo subiu 237 pontos, tranquilo? Então beleza, deu stop gain, aliás, você deu gain aqui, tranquilo, você pensa, cara, o movimento vai continuar. Aí você tem a região aqui formada. Caso você não tenha essa região formada, vai ficar mais difícil para você notar que aqui é uma zona de resistência, ok? Então você já sabe que aqui, se você tem ela formada, você já vai ver que tem uma resistência. Então o gráfico desceu aqui, parou o pullback e voltou com muita força, tranquilo? Então aqui a gente tem um fundo mais alto, fundo mais alto e o topo sendo rompido pelo candle de força. Aí você pensa, cara, me deu a configuração e minha entrada vai ser bem aqui, cara, e se eu tenho a resistência, eu já fico com o pé atrás. Por quê? Porque se eu tenho a resistência, ela é uma resistência. Eu não posso entrar após esse rompimento aqui, esse candle enorme de rompimento do quarteto de Gann. Então, caso se você observou bem o anterior, a gente esperou ele formar metadinha de um candle ou no final para fazer uma entrada, correto? No candle de força. Se meu candle de força após o rompimento não está me dando força e ele está bem em cima da resistência, que é um sinal que você deve notar, aqui tem dois sinais que você precisa notar que ele não vai subir. Então, se você tem dois sinais de confirmação que ele não vai subir, você não entra nessa operação. Você observa o gráfico, vê o que está acontecendo e nota que aqui já está tendo outro movimento de reversão, ok? Então, se você não viu esse rompimento, se ele não te deu, aliás, se ele não te deu força para a continuação da tendência, você já fica com o pé atrás, já é o segundo pé atrás, porque o primeiro já tem a resistência, tranquilo? Então a gente notou isso aqui, bateu na resistência e voltou a descer. Logo em seguida a gente vê uma reversão. Por que reversão?
porque ele bateu quando ele bate na resistência, é bem provável que ele dá uma reversão. Então, quando ele rompe a resistência, aí não tem mais a reversão do lado vendedor. Correto? Isso é bem simples, dá para notar, né? Então aqui, se a gente tem uma linha de tendência marcada, a gente vê um rompimento exatamente aqui, ó. E logo em seguida ele me deu um candle de força comprovando essa reversão. Aqui a gente já tem um sinal de reversão, correto? Então, outro sinal que a gente tem, não sei se você, no momento que eu estava falando, você percebeu que aqui aconteceu um CEO, ombro, cabeça, ombro, ok? Então aqui a gente viu esse movimento, subiu, desceu, subiu novamente, desceu, subiu para o ombro, e exatamente aqui na descida ele me dá um rompimento com o candle de força, aliás, com o candle de reversão, de rompimento, sinalizando que tem força, muita força vendedora. E logo em seguida, quando você vê esse candle aqui, você espera um pullback. Você não pode chegar entrando aqui, ok? Se você entrar exatamente aqui, você vai ser estopado. Por quê? Porque você já chegou vendendo bem barato. Espera ele subir um pouco, que é o pullback, e faz a sua espera o pullback, né? E logo em seguida você já pode fazer a sua entrada ou nesse candle de força, nesse candle aqui, ou logo após nesse aqui que está começando a formar. Por quê? Porque você viu no pullback, ele não teve força para continuar subindo. Então você já dá uma olhadinha mais ou menos aqui para fazer a entrada, ok? Então vamos lá. Aqui a gente teve um CEO e a reversão. Isso aqui foi um sinal falso do quarteto de gain. Se você observou bem, você já pegava esse CEO aqui e logo após o rompimento esperava um pullback, porque sempre no CEO, cara, vai ter, ou você entra bem na linha de rompimento. Eu estava esquecendo de falar isso. Quando você vê esse rompimento começar a formar, você pode entrar nele, porque você está vendo aqui é o CEO, né? E a linha de suporte. Por quê? Porque a gente teve aqui uma tentativa, duas tentativas, três tentativas e realmente ele começou a romper essa linha de suporte. Então você já fazeria a sua entrada aqui no momento que ele estava começando. Você lembra aquela vez que você pegou ele lá embaixo, que você entrou atrasado? Bom, eu gosto sempre de entrar nesse momento, nessas imagens que a gente tem, que eu mandei no e-book. Sempre quando começar a romper, você notar aquele candle de força, que está tendo força. Porque aquele candle, quando você tem um gráfico, ele pode ser o candle de rompimento e o candle de força. Se você pegar ele aqui, o candle de rompimento também, você vai notar que desceu 144 pontos. Você também pode esperar o pullback, ver o candle de força aqui no pullback e logo em seguida entrar no próximo candle de força, fazendo sua entrada, logo em seguida seu stop no topo mais próximo e seu alvo no fundo mais próximo. Então aqui daria mais ou menos 365 pontos, ok? Então sempre esperar seu candle com força, que a gente já está na sua segunda dúvida. Por quê? Porque toda vez que você vê um rompimento,
você espera um candle de força a favor do rompimento. Você vê que ele está começando a aparecer, você já entrou no meio dele ou espera ele fechar. Se você esperar ele fechar, você vai perder um pouquinho mais de ponto. Ou ele pode fazer, desculpa, ou ele pode fazer um movimento só com esse candle, fazer ele enorme, ok? Então você espera logo após o rompimento um candle de força com continuação. Você vê que ele está com volume, já entra nele, beleza? Até aqui tá tranquilo. Então aqui a gente tem um 4PC aqui, tem o quarteto de gain. Subiu, você viu que ele não teve uma continuação aqui nesse rompimento falso e ele voltou a descer porque você observou todo o gráfico em volta e viu que tinha realmente um CEO aqui, aproveitou esse CEO, e se você pegar ele lá de cima até lá embaixo, você aproveita mais ou menos 464 pontos. Então você não precisa fazer uma operação bonita, você precisa ter resultado, você precisa criar um método que vai ficar mais fácil para você e enxergar ele como sua entrada, sua saída e ter lucro no mercado. Por exemplo, se você viu que a sua capital permite que você entre aqui e deixe seu stop aqui no topo mais próximo, que você viu que é um CEO, entra, cara, porque aqui vai mais ou menos 446 pontos. E se você viu que o mercado chegou aqui, beleza, já pega seu stop, arrasta ele, e se ele bater no seu stop, beleza, é stop gain. Mas se não, você vai continuar arrastando ele até lá embaixo e aproveitar esse movimento, tranquilo? Então aqui eu te falei sobre rompimento com força e sinais falsos de rompimento. Espero que esse momento tenha ajudado. Eu vou pegar outro exemplo aqui que vai ajudar muito também. Pera aí. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos supor que o gráfico já andou, né? Beleza, a gente pega ele aqui em cima. Beleza. A gente tem um topo, um fundo, aliás, um fundo mais alto, um topo sendo rompido pelo candle de rompimento, beleza? E logo em seguida a gente tem um candle, aliás, a gente tem uma linha de resistência. E após essa linha de resistência, a gente precisa entender se ele vai dar um candle de força para nós. Então ele deu um sinalzinho de rompimento logo após a resistência com um sinalzinho de candle de força, ok? Então onde seria a sua entrada? Após o rompimento, o primeiro candle de força tendo continuidade, sua entrada vem no candle, seu stop vai no topo mais próximo, que seria nessa região mesmo, e seu alvo vai no topo mais próximo e seu stop vai no fundo mais próximo, que é o fundo mais alto, ok? Então aqui você já teve outra operação, identificou ela, subiu 254 pontos, tranquilo? Então observou esse sinal de rompimento, observou o candle de força após o candle de rompimento, e sua entrada, ajustou alvo e stop. Caso você vê que vai subir mais, vai gerenciando seu stop, e é isso aí. Uma dica também que eu dou: nunca entre olhando o alvo, sempre veja seu stop, se você pode entrar na operação, tranquilo? No caso, seu stop viria bem no fundo mais alto, até lá em cima daria mais ou menos, vamos pôr ele bonitinho aqui, $254 pontos de stop. Da mesma forma, no seu alvo daria mais ou menos a mesma coisa. Então é isso aí, gerenciamento ótimo para você aprender. E aqui também
temos um 4 partes bem em cima de uma zona de suporte, beleza? A gente tem um topo mais baixo, a gente tem um fundo sendo rompido por um candle de força, candle de rompimento. Então a gente observa após esse rompimento um candle de força. Se você notou que ele está tendo força, está tendo volume, entra na operação, seu stop vem no topo mais próximo e seu alvo vai no fundo mais próximo, ok? Então, vendo isso, vamos supor que seu fundo está um pouquinho mais para baixo, né? Porque se você tem uma zona de suporte aqui, você não vai colocar o seu alvo embaixo dela, porque ele pode respeitar esse suporte e voltar a subir. Então você sempre coloca um pouquinho acima do suporte ou um pouquinho acima do fundo anterior. Não seria o fundo anterior, mais ou menos aqui. Então você sempre coloca bem ajustado para que dê o gain. Então você ajustou aqui até lá embaixo, deu 245 pontos. Lembrando que a gente está no gráfico de 5 minutos, ok? Então se você fazer suas operações em base do gráfico de 5 minutos, elas são maiores, ok? Então vamos lá. Agora vamos para a sua próxima dúvida, falando de início do pregão. Vou usar esse momento aqui do gráfico também, para você entender. Vamos lá. Só dar uma limpada aqui. Beleza. No início do pregão, Samuel, você precisa entender que eu sempre faço no meu setup, por exemplo, fechou lá em cima, em alto, não fechou? O que eu faço aqui? Pego meus Fibonacci, ajusto ele de cima até lá embaixo no paviozinho e vejo que o meu 61.8 deu exatamente em cima do meu pavio. Ele não teve força para fazer esse rompimento, para subir, continuar subindo. Então no 61.8, sempre quando ele bate no 61.8, ele volta a descer. Tranquilo? Então chega aqui no 61.8, você vê que ele não está com força, você pode fazer uma entrada aqui também. Mas eu não sugiro muito você fazer essa entrada de cara, quando o mercado acabou de abrir, e já fazer essa entrada sabendo que ele não teve força e beleza. Mas se você arriscar também, você pode ter um lucro aí. Por exemplo, ele bateu lá, você já pegou o primeiro candle de força descendo, de vendedor, aqui você vai puxar seu alvo até lá embaixo. O que ficaria arriscado nessa operação? Primeira coisa, aqui tem uma zona de suporte, que eu sempre gosto de olhar e marcar essa zona de suporte e resistência. Então aqui ele está me dando uma zona de suporte, beleza? Eu tenho duas opções. Ou eu não entraria aqui, sinceramente, porque daria o quê? Seria uma operação boa, mas logo em seguida tá meu suporte. Quem me garante que ele volte a subir ou não? Aqui, logo após o seu candle, você teria que esperar o candle de força. Então vamos ver quantos pontos que daria daqui até no suporte. 52 pontos, então não compensaria. Então aqui ele deu um candle de rompimento, correto? Então esse rompimento, ele se torna não falso, porque ele rompeu e deu continuidade. Então ele é um rompimento realmente que aconteceu. Você já espera o candle de força dando a força do movimento e ajusta o seu alvo no fundo mais próximo. Se a gente for puxar o fundo aqui, a gente vai ver que é mais ou menos aqui seu alvo. Sempre gosto de deixar um pouquinho mais para cima, porque olha lá onde que bateu, um pouquinho para cima aqui, ok? Então pode ser que ele respeite esse fundo ou o fundo de baixo. Pode ver que ele pegou metade, deu até um
pavio aqui, ó. Então beleza, sempre coloca um pouquinho mais em cima, seu stop vai um pouquinho acima desse movimento do topo aqui. Por quê? Porque se ele for voltar, vai ser mais difícil, porque nesse momento ele já virou uma resistência. Porque o suporte, quando ele é rompido, ele vira resistência. Então, você na sua operação dessa confirmação de rompimento com força, você teria 259 pontos, beleza? Então aqui, outra coisa também que você poderia esperar nesse momento aqui é o quarteto de gain, porque aqui formou um quarteto de gain, beleza? Vamos lá de novo, puxou até no pavio, deu no 61.8, correto? Aqui ele já deixou um sinalzinho de topo para mim, já marquei meu 61.8. Logo em seguida ele me deu um topo mais baixo. Então bem no início do pregão eu já sei que é uma tendência, uma configuração de baixa. Então eu já pego aqui, já marco meu fundo. Logo em seguida ele me dá um candle de rompimento. Então esse candle de rompimento é o seu quarteto de gain. Beleza? Apareceu aqui, você vai esperar uma continuação, um candle de força começar a romper, a dar essa continuidade no movimento, e você faz a entrada nele com um alvo um pouquinho acima da linha de suporte e o seu stop um pouquinho perto do seu primeiro topo, ok? Toda vez que você vender, seu stop vai no topo e seu alvo vai nos fundos. E toda vez que você comprar, o seu alvo vai nos fundos, o seu alvo vai nos topos e seu suporte vai nos fundos, ok? Então aqui, seu stop, beleza? Enxergou esse quarteto, logo em seguida ele já me deu 278 pontos. Aqui a gente já tem também um rompimento, logo em seguida. Então aqui ele deu um rompimento, depois do rompimento me deu um candle de força, começando aqui. Então aqui eu já entraria, pegaria esse movimento de 240 pontos, ok? Então é isso aí. Quando você tem um rompimento, só para finalizar aqui sobre os rompimentos, quando você tem um candle de força após o candle de rompimento sendo formado, ele é um sinal verdadeiro. E quando ele não te dá um candle de força dando continuidade a esse movimento, ele é um sinal falso. Por exemplo, só te dar um exemplo aqui. Se ele chega nesse exato momento aqui do rompimento e ele não te dá um candle de rompimento de força aqui, e ele começa a gerar um outro candle aqui de força compradora, é um sinal falso, porque ele vai voltar a subir. Então é um sinal falso. Se ele começar a te dar um candle de força vendedor dando continuidade, é um sinal verdadeiro, ok? Então isso é bem simples do sinal de força e de sinal sinal falso e sinal verdadeiro. É só você notar essas duas coisinhas e ver sua operação. Então aqui no início do pregão, a gente vai puxar sempre o Fibonacci a favor da tendência. Por exemplo, se ele abriu de alta se ele fechou de alta e abriu lá embaixo, então é uma tendência de quê? De baixa, não é? Então eu sempre pego o Fibonacci e puxo de acordo com a tendência, de cima para baixo.
Se ele estava aqui embaixo e abrir lá em cima, é um sinal de alta. Ele vai precisar do pullback. Então, como ele abriu aqui embaixo, mesmo que o candle é comprador, é um sinal de baixa, entendeu? Se ele abriu lá em cima, mesmo que o candle é vendedor, é um sinal de alta. Por quê? Porque o gap é de baixa, correto? Então sempre ele tende a fechar o gap. Isso na maioria das vezes de 10, de 9 aos meio-dia e meio máximo ele fecha o gap. Então o seu objetivo no início do pregão é aproveitar esse fechamento do gap. Aqui ó, é bem arriscado. Só um minuto, o trem pausou aqui. É bem arriscado. Você entrou aqui, por exemplo, no início do pregão, correto? Você pensar, ainda não chegou no 61.8, eu vou pôr meu alvo lá no 61.8 e meu stop mais embaixo, certo? Sempre seu stop vai no fundo mais próximo. Você vai pegar seu stop e vai pensar, vou esperar fechar o gap. Pode ser que ele não feche agora, mas ele tem até meio-dia e meio para fechar, entendeu? Se ele não fechar, é porque a tendência ao contrário está bem forte e não está deixando ele fazer esse movimento. Tem dia que ele não fecha gap, mas a maioria das vezes que eu opero, que você está pegando meu setup, é de algo que eu estou presenciando todos os dias, que ele sempre está fechando os gap, ok? Só entrar em relação a isso. Por exemplo, falando de novo, mercado abriu, vou pegar meu Fibonacci, vou puxar de lá de cima até aqui embaixo, porque ele abriu embaixo, identifiquei meu 61.8, poderia sim fazer uma entrada com um alvo no 61.8, mas como que eu fazeria essa entrada? Se eu visse que teria força para o lado do meu Fibonacci. Se ele tiver força, pode ser que eu arrisco essa operação. Caso não, eu espero uma configuração ou do 4PC ou de rompimento. Então varia, dependendo do que está no seu dia a dia, varia. Se ele tá dando para você uma configuração, espera a configuração e entra após a configuração. Se você vê que ele está volátil, que ele está bem forte para o lado do gap para fechar, você já faz sua operação no gap. Então são três coisas que você precisa entender. Primeira, você puxa o Fibonacci, espera ver se ele tem força para chegar no 61.8. Se ele tiver força, abre a operação. Se ele não tiver, espera uma configuração dos 4PC. Se ele te der antes da configuração do 4PC um movimento de rompimento, você espera aqui também e entra no candle de força após o rompimento. E é isso aí, tem vários jeitos de você entrar nesse rompimento. Eu sempre analiso o gráfico, eu nem sempre faço um padrão todos os dias. Por exemplo, vou esperar a configuração para mim entrar no meu setup do quarteto de gain. Ou eu espero o quarteto de gain, ou eu puxo o Fibonacci, ver se ele está com bastante volume para chegar lá naquele exato momento, ou eu faço o rompimento aqui de primeira hora. Então varia, tem dia que você vai fazer um, tem dia que vai fazer outro. Enfim, é isso aí. Espero que essa aula tenha ajudado isso, mal, porque a gente está aqui no mercado, eu gosto sempre de repetir, para ter lucro. Então, se você está vendo uma operação que vai dar certo, cara, entra. Se você está vendo os sinais, se está batendo 3, 4 sinais de gain e não de stop, se notar um sinal de stop, já abre o olho. Por exemplo, ou resistência, ou suporte, ou fundos mais baixos, topos mais altos, algo do tipo. Então sempre ver a melhor forma, sempre tenta entrar numa operação que te dê 3 ou 4 confirmações, ok? E é isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado. Tamo junto, com Deus.